Está no ar. Boa noite a todos. Estamos aqui com o professor Silas e o professor Guido para falar de um... Oi? Professor, ninguém nunca tinha me chamado, não, mas beleza. Pois é uma honra, né, ser chamado de professor, né? Boa, com certeza. Mais nobre das coisas. A nossa live de hoje é para falar de um assunto bem interessante. Eu não vou apresentar os dois palestrantes, eu vou deixar que eles mesmos façam, né, as honras da casa. Eu trabalhei com o Guido na Oracle, né? O Guido foi meu líder direto durante o tempo e a gente acabou tendo uma grande afinidade, né, Guido, em relação a pensamentos, atitudes, enfim. E ainda bem... Oi? Ainda Nossa bem live de hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Eu não vou apresentar os dois palestrantes, eu vou deixar que eles mesmos. Desculpa, eu acho que é o meu. Estranho, né? Tá dando um eco aí. É. E aí eu conheci o professor Silas aqui no LinkedIn, ainda bem que existem redes sociais, né? Por bem. E a gente, lendo uma das matérias dele, que é a respeito do analfabeto humano, né? E quem nunca, né, se deparou com um, né? E o objetivo dessa live aqui é a gente fazer um bate-bola, né, do que se trata o analfabeto humano, né, e as experiências de cada um. Fica à vontade, professor Silas, para se apresentar, depois o Guido faz isso e a gente vai fazendo nosso bate-bola aqui. Acho que o meu celular aqui deu um probleminha, peraí, só tirar ele aqui do... Peraí. É o seu que tá dando Desculpa, eco? pessoal. Com certeza é o meu. Com certeza é o meu que deu eco aqui. Então, acontece, né? Perdão. Mas vamos lá. Pessoal, bom, boa noite aí para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Sim, conhecemos aí o Zeca no bate-papo e foi através de um artigo que eu coloquei aí, de um texto que eu coloquei. E falando um pouco de mim... Opa! Entrou alguma coisa aí, não fui eu. E falando um pouco de mim, trabalho com tecnologia há mais de 35 anos, já atuei em diversas empresas aí, mas uma característica que eu tenho é que eu sempre trabalhei também como docente, né? Então as duas carreiras foram trabalhadas de formas paralelas, né? E isso daí me ajudou, de certa forma, a tanto ter a prática quanto a teoria, né? Então isso daí é que que veio junto comigo. Um ponto interessante, né, que eu gosto muito de quando eu trabalho é realmente fazer coisas meio provocativas, às vezes até um pouco demais. Algumas pessoas elas se sentem extremamente provocadas, né? Esse texto aí do analfabeto humano, alguns já se sentiram provocados. Tem outro que depois eu convido mais para frente vocês a lerem, também já se sentiram. Eu tenho esse hábito de escrever algumas coisas provocativas. E é isso aí. Vamos para esse bate-papo, né, Zeca? Vamos aí, né, Guido? É isso aí, com certeza. O Zé já deu mais ou menos um pouco de antecipação aí, né? A gente trabalhou junto aí recentemente agora na Oracle. E é engraçado que a gente já teve um bom exemplo aí prático aí dessa situação. Acho que eu mesmo, quando vi também esse analfabeto humano, a primeira coisa que a gente imagina, né? O que é analfabeto humano, né? Apesar do analfabeto já dar um pouco de dica, né? Mas eu acho que é uma coisa que está super em voga hoje, né? A gente tem muitos líderes pobres hoje, né? Então acho que esse tema é um tema bem legal. E falou um pouco de mim, eu sou um profissional de TI aí, trabalho, cara, tenho um pouco mais de 30 anos de experiência. Em liderança de equipe, cara, olha, eu posso dizer que eu lidero a equipe há mais de 30 anos, realmente, e comecei a liderar a equipe com 22 anos, a primeira equipe que eu liderei até hoje. Então, passei por muitas situações também, né? Eu acho que a gente acaba vivenciando isso. Então, das situações boas e ruins, né? Não só liderando, mas sendo liderado também, eu acho que é um ponto importante. E essas experiências todas, assim, o Zé já tem um livro aí fantástico, né? De pensamentos aleatórios do gerente de projeto, que eu acho que já é uma coisa muito bacana.
Eu também tô agora para publicar o meu livro também, né? Aprendendo com os piores, que é uma coisa muito parecida também. Que eu já li, viu? Eu A gente recomendo. aprende com os maus profissionais, né? E eu acho que esse é um tema assim super relevante, né? Então, para todos nós aí, tá bom? Então, eu sou esse profissional, né? Sou casado há pouco mais de 30 anos, pai de uma filha também. E estamos aí para essa conversa aí. Ô, Ciro, você podia falar um pouquinho aí, você que já escreveu 100 livros, é isso aí que você falou da última vez? Não, eu escrevi 10 livros, né? Isso 10, né? daí. Então, os livros que eu geralmente eu escrevo, isso eu deixo muito claro, são muito mais relacionados a experiências que eu acabei tendo, né? Então, assim como o Guido, é, eu me coloco no perfil do mal profissional. Eu, no começo da minha carreira, eu, como liderava, eu realmente era um líder que era bem complicado. Tem um que é um relato muito claro meu, né, que eu gosto muito de falar sobre ele, né, que é a liderança que sabota. Então, eu sabotava muito os meus times, sabotava muito. Eu sempre tive isso. Eu não tenho problemas de dizer que como você até acho fantástico, Guido, o teu livro Aprendendo com os Piores. Eu acho que eu fui um dos piores e eu tive uma característica, eu aprendi comigo mesmo. Você entendeu? Para mim foi um pouco mais fácil. Tudo aquilo que eu fiz há 20 anos atrás, fazendo o inverso, eu me torno um dos melhores. Né? Então, por exemplo, esse livro, que é o Liderança que Sabota, né? Muito minha realidade. Eu tinha escrito um antes chamado Decodificando a Liderança Tóxica, né? Que também fala um pouco sobre mim, né? Mas nota o seguinte: algumas pessoas elas até vieram falar comigo. Quem que são essas pessoas que você? Eu falei assim, às vezes eu uso uma alegoria diferente, mas basicamente todas elas representam o Silas, você entendeu? Até um determinado ponto da minha carreira. Né? Então, isso para mim é muito importante, porque a primeira, e eu dou uma dica para todo mundo: a primeira parte para você se transformar num líder diferente é entender que você é falho. Né? E eu não estou falando nada disso por causa a gente lê Brené Brown e a gente tem que ter o poder da empatia, tem que ser vulnerável. É importante, sim, mas eu acho que, acima de tudo, você tem que se aceitar como uma pessoa falha. E foi isso que aconteceu comigo como profissional. Né? E aí, por exemplo, eu construí muito da minha carreira em cima da minha carreira antiga. Né? Olha só. Então, Isso é uma coisa bem legal. Eu acho até a humildade de reconhecer isso, né? É uma coisa interessante, porque a gente vai evoluindo ao longo da carreira, né? E eu tive péssimo gerente, né? Péssimo gerente, nossa senhora. A gente parece às vezes para-raio de maluco, né? é, Quando você começa a contar as histórias, né? E eu resolvi colocar as histórias no livro, justamente porque quando você começa a contar as histórias, né, além do misto de surpresa e de ser engraçado, né? E aí você fica parecendo meio bobo da coxa. Um amigo falou para mim: porra, cara, tu parece para-raio de maluco, cara. Pô, como é que tem uma situação louca dessa? Aí você fala: pois é, mas assim, todos nós vivenciamos isso, né? E eu acho que tem algumas lições nessa história, né? Eu acho que a primeira delas, né, para quem está passando por situações ruins, o primeiro pensamento que eu vejo é o seguinte: passar por uma situação ruim é péssimo, sem dúvida alguma, mas é um momento de aprendizado fenomenal. Porque, assim, tem um ditado que diz que, pô, mar calmo não faz bom marinheiro. Na vida profissional é igual. Se nada acontecer de diferente com você, você nunca vai ser o profissional. Você nunca vai ter experiência de como lidar com situações ruins e nunca vai ter essa maturidade. Então, tá passando por uma situação ruim, não é tão ruim assim. Forma quem a gente é hoje. O Silas acabou de falar, ó, tudo que ele passou faz parte do que ele é hoje, como o que eu passei também. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, né, a gente vê tanta gente. Cada geração cria termos diferentes, né? Então hoje a gente fala muito de burnout e tal, que é uma coisa real, não é mimimi. Eu acho que o estresse que a gente falava antigamente, o cara teve
uma situação de estresse, hoje você fala que o cara teve burnout. É uma coisa grave, é uma situação bem difícil, né? E ninguém tem que se submeter ou se continuar passando por uma situação difícil com um chefe difícil, né? Por conta de salário, de família. É claro que isso é um tema delicado e eu sei que é complicado você chegar e falar, pô, não se submeta. Mas assim, mais complicado do que isso é você ficar doente e aí sim você, pô, ter uma situação mais difícil para você lidar com você ou até com a sua família, porque quando você está passando por uma opressão muito grande no trabalho, nenhum de nós consegue ser hermeticamente isolado da sua vida. Então, você vai levar isso para a tua vida pessoal também. E vai acabar atrapalhando a tua vida pessoal. Então, eu sempre escrevo sobre isso e eu falo, acho que você tem que se priorizar. A situação ruim é legal que você está passando, mas você tem que se priorizar. Não se submeta a isso, né? Eu passei por isso na hora, quando eu contei. Vou contar mais a gente depois, a gente fala sobre isso, mas eu simplesmente falei, cara, eu não vou passar por isso. Eu simplesmente peguei e falei, eu vou sair. Simples assim, né? E foi o que eu fiz. Eu acho que nenhum de nós precisa passar por uma situação assim, não deve, né? Mas assim, eu acho que é muito legal, o Silas, deixa eu fazer um recall aqui. Você quer falar um pouquinho de onde veio o termo analfabeto humano, o que que é? Que eu acho que isso é legal pegar essa primeira definição, né? E a gente vai aprofundando aí, né? Então, o analfabeto humano, e aí usando até do conceito do meu professor, né, de mestrado, que foi o Cortella, né, ele usa um termo muito interessante, né, que era o analfabetismo ético, por exemplo. Aí, pegando muito junto com o Leonardo Boff, que é um teólogo, que foi filósofo, que é um filósofo também, né, enfim, é uma pessoa muito humana. Ele falava que são analfabetos culturais, ou analfabetos de coração, ou analfabetos espirituais. Cara, tendo essas vidas aí que me presentearam com esses termos, né? A gente começa a perceber. Pega até Paulo Freire, né? Que fala que da alfabetização libertadora. A gente pode falar de Edgar Amorim, né? Que é a alfabetização para a complexidade. Então, pegando todos esses conceitos, eu acabei vendo um termo muito parecido, que foi esse, né? O analfabeto de ser humano, né? O analfabeto, aí eu pensei, é um analfabeto humano, né? Então seria só cortar, né, o analfabeto de ser humano por um analfabeto humano, que é basicamente aquela pessoa que tem zero conhecimento, né? Ou seja, ele não consegue fazer aí uma conexão social, né? E aí a gente está falando não só de liderança, mas a gente tá realmente vendo que não é um termo, como a gente falou, né? Que está aí escrito em livros, né? A gente não tem isso daí escrito em lugar nenhum, mas a dimensão dele é realmente esse contexto de ler, de ser incapaz de ler pessoas, de não ter ali uma visão de sentimento de outras pessoas, né? Então, esse é um grande ponto. É aquela frase, né? O cara é bom pra caraca desenvolvendo o sistema, mexendo com o computador, mas não sabe lidar com gente, sabe? Então, esse termo analfabeto, e a gente convive com vários analfabetos humanos, né? Eu tive quando eu percebi o primeiro foi quando eu levava o meu cachorro no veterinário. O cara não sabia falar com as pessoas que levavam os animais lá no o médico veterinário. Ele era péssimo para falar com as pessoas. Ele chegava até perto de ofender as pessoas, dizendo que a gente maltratava os nossos animais. Mas o carinho que ele tinha com o nosso bicho era uma coisa que você notava que era algo meio divino. Porque o bicho podia ser o mais bravo. Eu já vi bichos lá do lado dele extremamente bravos. E o bicho se abria, ficava lá para ele. Mas esse é o grande termo. Sendo bem claro, é mais do que uma ofensa, né? Eu não vejo, não é uma ofensa, perdão, não é uma ofensa, é simplesmente um traço
Tem gente que se adapta tanto a uma realidade e, por exemplo, vai mais para o técnico, eu sou uma pessoa que gosto de ser franca, gosto de ser objetiva, gosto de ser isso. Tem até uma coisa que é interessante. Existe uma vertente de conhecimento que é chamado de radical candor, certo? Ele foi criada pela Susan Scott. Isso daí foi criado aí já há uns 10 anos. Ela era da Microsoft. A Susan Scott, ela tem ela desenvolveu essa teoria falando o quê? Que os líderes e as pessoas, elas têm que se habituar à franqueza radical. Ou seja, você falar sem rodeios, né? Ou seja, você se libertar de se sentir ofendido. Aqui no Brasil, uma outra característica, porque a gente tem assédio moral, né? Então, é muito tênue essa linha de você ser franco e a outra pessoa achar que você está sendo aí ofendendo a pessoa, né? Mas eu convido vocês a darem uma lida sobre Susan Scott e o conceito de radical candor. E diferente do analfabeto humano, a pessoa ela assume o papel de sempre falar a verdade, por mais que possa doer. E a gente, às vezes, aqui no nosso país, ou com a nossa região, que é a nossa região latina aqui, a gente não está acostumado com isso, né? A gente aqui está vendo que as ações hoje, elas precisam ser mais centradas no ser humano. Não é o ato de abraçar árvore, não é isso, não é, vamos todo mundo agora sentar e vamos abraçar árvore, vamos colocar marshmallow na fogueira e cantar kumbaya. Não é esse o ponto. O ponto é, por exemplo, eu estou trabalhando com o Zeca, eu ver que ele está sobrecarregado e eu pelo menos entender, cara, tu tá mal. Se eu não puder ajudá-lo, eu simplesmente chego para ele e falo, cara, tu quer me passar um pouco desse trabalho aí que eu vou tentar te ajudar? Não tem que ser só de líder, é simplesmente de ser diferente do que está acontecendo atualmente. As pessoas perderem a empatia, as pessoas acharem que uma pessoa... E aí agora não estou entrando muito na veia social, mas enfim, uma pessoa que está lá passando fome no meio da rua, que você já viu 4 atrás, é tudo normal. Essa cidade está cheia de mendigo. Então, o que a gente está falando aqui é simplesmente, minimamente, você às vezes dar uma olhada diferente para as pessoas, não só dentro do corporativo, porque o corporativo é o que a gente mais gosta de falar, porque é difícil de falar que a gente não vive aquilo que a gente trabalha, né? Então, falar que o nosso trabalho não faz parte da gente seria hipocrisia, né? Você tem que dividir o teu pessoal do profissional. Não, isso aí é hipocrisia e esquizofrenia, né? Porque eu tenho uma mentalidade para ser para o profissional e tenho uma mentalidade para ser. Isso seria total esquizofrenia. A gente é a mesma pessoa todo instante. Então, eu acredito que eu delonguei muito, mas a visão realmente do analfabeto humano é aquele que realmente não se importa, não porque ele é ruim, mas é porque alguma desumanização foi começando a acontecer de forma um pouco mais acentuada. Basicamente isso. Eu acho que... Fala aí, Zé, fala aí. Desculpa, Guido. É só para não perder o raciocínio aqui, a oportunidade de meter a colher aí nisso que o Silas falou. Algum tempo atrás, eu comecei a frequentar o LinkedIn e ter contato com pessoas de fora do país. Tá? E aí, nesse primeiro momento, quando eu fiz esse contato, em linha com o que você falou, eu fiquei chocado, assim, com a sinceridade, né? Mas aí, até eu perceber que o cara estava querendo me ajudar, você fala, puta, meu, aí você fica magoado, tal, não sei o quê, o nosso jeito latino de ser, né? Você fala assim, cara... Aí depois você vai convivendo com a pessoa, você vai, pronto, os caras não são que nem a gente aqui, né? Calorosos, abraça, não sei o quê, papapá, né? Não quer dizer que eles não tenham sentimentos, nem têm empatia, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eu, inclusive, eu até escrevi um texto outro dia, que quando eu lancei o personagem aqui no Brasil, eu tive mais problemas no Brasil do que fora do país. Eu tive muito apoio fora do país.
talvez pelo entendimento do que é o gerenciamento de projetos, quais são as minhas intenções e tudo mais. Aqui é um negócio esquisito, né? Às vezes, cara, eu sou da casa, pô, eu sou brasileiro, gostaria que você estivesse junto comigo, e acontece muitas vezes justamente o contrário. É engraçado isso, para não dizer estranho, né? Sim, franqueza não quer dizer rudeza. Não. São duas coisas totalmente separadas. É que nós aqui não conseguimos dissociar. Mas tudo bem, é um traço nosso, tá? Eu acho que isso aí, eu posso falar até de carteirinha, porque eu trabalhei muito tempo fora, né? E o primeiro choque que você tem é grande. Porque, primeiro, você percebe que nós somos mais sentimentais, sem sombra de dúvida, e nós somos muitas vezes menos objetivos. Né? Em que sentido? Ó, o cara trabalha de 8 às 17. Cara, deu 17 horas, a caneta cai, o cara vai embora. Entendeu? Aí você fala, pô, não é precisar. É exatamente assim. Então, ele toma café, ele vai no banheiro, mas assim, ele perde menos tempo com isso, ele prefere perder menos tempo, chegar no final do dia e vai embora. Então, isso aí é um fato. Eu, quando trabalhei nos Estados Unidos, o primeiro dia, que eu lembro até hoje, quando eu fui trabalhar, eu cheguei no final do dia, eu estava trabalhando, mania de ficar até um pouco mais tarde, então, 19h30. Eu levantei e falei assim, rapaz, vou no banheiro. Eu olhei para o lado, na sala onde eu estava, não tinha ninguém. Nem vi ninguém sair. Eu levantei, eu saí, eu não vi ninguém no corredor, não vi ninguém no andar, não tinha ninguém no andar, só tinha eu. Eu falei, rapaz, o pessoal saiu cedo hoje. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa, 19 horas eu levantei a cabeça, olhei pro lado, não tinha ninguém. Aí eu olhei lá fora, não tinha ninguém. Aí no terceiro dia eu fui perguntar, falei, cara, o pessoal sai que hora? O horário é 17 horas. Não, mas pô, o pessoal... Não, Guido, você não tá entendendo. É 17 horas. E você, com o tempo, você aprende realmente a seguir isso. Então isso tem um pouco a ver com a nossa cultura. Outra coisa é duração de reunião. A reunião vai de 2 às 3. 2 horas a reunião tem que começar. Se 3 horas não tiver acabado, já tem um cara já para entrar na sala. Então não tem esse negócio, não, mas atrasou 15 minutos. Você perdeu, já era. Então isso tem um pouco a ver com a nossa cultura. Agora, voltando ao tema do analfabeto humano, é uma coisa engraçada, né? É um cara que foca muito em metas, business, e muitas vezes esse é o cara que muita empresa quer contratar, é o cara que, focado, é o cara que dá resultado. Só que é uma coisa curiosa, esse cara dá resultado por um período de tempo. E é uma coisa engraçada, por exemplo, nós que estamos na faixa dos 50, 60, a gente veio de uma geração onde não existia nem o termo assédio moral, né? Não existia isso. Então, era comum você ver um chefe, gritar com a pessoa, reclamar e falar. E hoje em dia já é uma coisa menos considerável, apesar de acontecer, né? E é engraçado. Então, você viveu esses dois momentos. Então, a gente tem na cabeça que o líder que realiza é aquele líder que, cara, duro, que sabe apresentar, que foca nas metas e não está nem aí para o lado humano. Só que isso é um ledo engano, né? Hoje em dia, quem tenta contratar sabe que é um processo caro, contratação. É difícil, porque você entrevista muita gente, currículo se mente muito, e entrevista se mente muito, não do lado da empresa, mas do lado da pessoa que está se aplicando também, né? Tem mentira dos dois lados. É difícil, você não sabe se aquela pessoa vai ter aderência cultural à tua empresa, se ela vai se adaptar. Tem uma série de interrogações que você não sabe. Então, contratar uma pessoa é caro e é difícil. Então, hoje em dia, o que acontece? Você tem analfabetos humanos aí a rodo no mercado. O que acontece com esses caras? Eles geram resultado? Geram. Indiscutivelmente, a primeiro plano, ele gera resultado. Só que ele acaba tendo um impacto numa coisa muito curiosa, que é o quê? Nos recursos, no humano. Muita gente acaba ficando doente. Hoje existe, a geração atual é uma geração menos tolerante ao assédio do que a nossa era, né? Então a pessoa não tolera mais. A pessoa, hoje existe um conceito muito forte de burnout, de estresse, disso, daquilo. Então a pessoa não tolera, a pessoa fala, eu prefiro sair. Eu prefiro sair do que ficar aqui. Quando sai, aí é todo um processo que você tem que passar para poder contratar um cara, saber se o cara vai se adaptar. Não é só selecionar, é saber se o cara vai se adaptar. Então tem um impacto enorme. Até esse cara entrar, começar a jogar e fazer resultado, demora. Então, a médio prazo,
Normalmente esse profissional hoje tende ao fracasso. Porque quando você... E aí a gente estava falando, a gente aprende muito com o mau líder. Mas quando você tem uma boa liderança, e aí você estava falando isso, Silas, o que esse cara faz? Esse cara acaba tocando em alguns pontos, e aí tem um conceito que se fala genuine care, né? O cuidado genuíno, que é o cara que se porta mesmo com a sua equipe, ele sabe quem ele é, quem é a equipe, se o cara é casado, tem filho, como é que é a família do cara, quais são o que ele está ansiando, aonde ele quer chegar, aquela coisa toda que são coisas importantes. Então, essas coisas todas acabam fazendo com que você se aproxime da sua equipe. A sua preocupação com a sua equipe sempre gera frutos. Porque eu sempre acho que uma equipe que tem essa ligação, né, essa união, esse tipo de coisa, gera uma resiliência muito grande e acaba gerando excelência. Porque quando tem algumas situações, você não precisa nem falar, olha, cara, preciso que você fique até mais tarde. O cara tá vendo uma situação, ele fala, cara, Guido, preciso ficar até mais tarde porque ele já desenvolveu o ownership, né, o sentimento de dono aí, com a empresa, e ele fala, cara, aquilo ali é meu, eu não vou deixar a peteca cair. Então, isso acaba sempre gerando frutos. Então, eu acho que quando você tem um analfabeto humano desse, a empresa gosta a princípio, porque, cara, esse cara começa a gerar resultado. Só que isso não dura muito tempo. Não dura. E o resultado costuma ser infame. Nós tivemos isso. Eu e Zé vimos isso recentemente, cara. Olha, uma pessoa, um líder muito... Aí realmente era insano mesmo. E que era para todos os lados. E assim a gente falou, cara, isso vai dar pau. E deu. E deu. Começaram várias pessoas a sair da empresa, né? Pedir para sair, pedir para ser transferido de área, até o momento do líder, entendeu? Simplesmente tem um problema grave realmente de saúde e está internado, inclusive, até hoje. Inclusive. Então, esse é o tipo de reflexo que a gente vê. E o quanto que isso é tão importante. Todas as vezes eu vejo, fazendo o processo seletivo, você vê a preocupação que as pessoas têm se você vai ter um fit cultural, que tipo de líder você é. Isso é o que eu mais escuto. Que tipo de líder você é? Como é que você age? Você é um cara que é humano, você é psicólogo, você é paizão. Cara, já me deram... Eu já ouvi várias definições de liderança bem loucas, assim. E eu sempre falo, eu falei, gente, olha, depende. Eu posso ser o paizão, eu posso ser o psicólogo, tudo isso aí pode existir. Mas eu posso ser também autoritário, porque uma liderança, para mim, ela tem que estar preparada para agir em várias situações. Então, exemplo, situações de desespero. Pô, o barco está afundando. Existem decisões emergenciais que você toma e não é democrático. Mulheres e crianças primeiro. Acabou. É uma decisão. E ninguém questiona. Vem cá, mas, pô, peraí, eu tenho um probleminha aqui, pô, eu sou uma... Eu me identifico como mulher, eu sei lá o que. Cara, mulheres e crianças primeiro, e todo mundo entende, porque é para poder salvar o maior número de pessoas possível. As pessoas que necessitam de mais atenção, mais frágeis, vão primeiro. Então, o líder tem que estar preparado para essas situações, né? Todas essas situações. Então, por isso que toda vez que me perguntam, eu falo sempre a mesma coisa, depende da situação. Eu posso ser isso tudo, mas posso ser um cara autoritário algumas vezes também, porque às vezes é necessário. É necessário tomar decisões difíceis. Mandar uma pessoa embora é uma das piores experiências que existem, mas é super necessário. Entendeu? É uma coisa que tu tem que fazer. Você pode ser um super líder. Se você não sabe mandar uma pessoa embora, você não é completo. Você precisa ser capaz de tomar uma decisão dura, falar uma verdade difícil, né? Então, isso tudo eu acho que são coisas importantes. Então, para quem acredita que um cara que só foca em resultado, só vê business, só vê esse tipo de coisa, é uma coisa legal, cara, pensa de novo, porque isso causa um impacto imenso na empresa. E detalhe, muitas vezes você chega e fala, com esse cara eu não trabalho mais. E às vezes você vai pensando em entrar na empresa, você vê esse cara e você fala, cara, desculpa, com esse cara eu não trabalho mais. Eu tenho pessoas que eu não trabalho mais, eu sinceramente prefiro nem trabalhar. Entendeu? Eu prefiro nem trabalhar, de tão ruim e de tão péssima que é a experiência, porque a pessoa não respeita horário, a pessoa não respeita a sua vida, nada, cara. Nada. Olha, eu trabalhei com um indivíduo, isso está no meu livro também. O cara, ele era o foco absoluto em trabalho. Eu nunca vi um cara tão focado em projeto como esse cara.
E ele tinha acabado de ser pai, não sei como, mas enfim. E ele estava lá trabalhando, cara, o filho dele tinha feito 6 meses de nascido. Eu perguntei para ele, poxa, o fulano, como é que tá seu filho? E ele trabalhando no computador, sem tirar a cara do computador. E o cara, eu falei, fulano, o que foi? Seu filho. Ele falou, que filho, porra? Não tem filho, cara, você tá maluco? Entendeu? Aí eu cheguei para ele assim, mas ele falou, filho, você tá louca? Eu falei, rapaz, mas você não foi pai há 6 meses? Ele falou, filho, você tá doido? Que filho, não sei o quê. Aí ele falou, meu filho também. Eu falei, legal, poxa. Ele falou, cara, já tá andando. Eu falei, mas com 6 meses? Aí ele virou para mim, 6 meses? Eu falei, cara, não tem 6 meses seu filho nasceu? Ele, não, Guido, não é andando. Como é que nome é aquele negócio que a criança se arrasta pelo chão? Eu falei, engatinhar. Ele, é isso, meu filho tá engatinhando. Cara, olha, aí você imagina como é que vai ser o filho, como é que esse filho vai crescer. Imagina, o cara não sabia nem que era engatinhar, cara. O cara chegou a falar para mim que nem tinha filho. Detalhe que a mulher engravidou, teoricamente, uma gravidez de 9 meses, teve 9 meses para se adaptar àquela realidade. Já tinha 6 meses de nascido, quer dizer, mais de 1 ano, e o cara nem lembrava que tinha filho, porra. Imagina, que situação louca, cara. Entendeu? Uma gravidez de risco, né? Deixa eu só pegar um gancho nisso aí que você falou, que vocês falaram, na verdade, só para exemplificar com a minha profissão aqui, gerente de projetos, né? Obviamente, todo lugar que eu vou, quando você não conhece as pessoas, você vai fazendo aquele trabalho de garimpagem, né? Mapeamento de stakeholders e tudo mais, né? E aí, eu li o material aqui do Silas, né? Em relação àquele cara que é focado em tecnologia e não ouve nem conversa com as pessoas. Entendeu? E assim, o que eu costumo fazer, né? Eu venho de uma outra geração, obviamente, eu não tenho absolutamente nada contra a tecnologia, aliás, eu adoro tecnologia, eu acho sensacional. Eu tenho um aquário aqui que é conectado com Wi-Fi, tem Alexa, enfim, eu acho muito legal. Se eu pudesse, eu teria a casa lá do Homem de Ferro, toda automatizada, mas sim. Mas eu adoro conversar com pessoas, né? E aí, um negócio que impressiona às vezes é os caras falam assim, como é que você sabe isso aí? Como é que você ficou sabendo disso aí? Eu falei, simples. É só você conversar com as pessoas. Porque assim, no começo, quando você chega no projeto e não conhece ninguém, existe aquela, né, fica com o pé atrás, né, daquela desconfiança, né? A gente é um pouco também psicólogo enquanto gerente de projetos. Aí, quando você começa a ouvir as pessoas, chega um determinado ponto do projeto, que você não precisa ir mais atrás das pessoas. Elas trazem a informação para você. Isso aí você ganha tempo para gerenciar o projeto mais adequadamente e você se desgasta muito menos, entendeu? Porque as pessoas passam a confiar em você e muitas vezes o cara quer só ser ouvido. Quantas vezes acabei de entrar na empresa, eu falo assim, o fulano lá vai trabalhar com você. Aí o cara liga para mim, o cara fica 1 hora falando mal, fala. Eu falo, caramba, aí você fica assim, né? Deixa ele terminar o desabafo, aí eu me apresento. É engraçado isso. Só que quando você faz isso, você ganha o cara, você ganha a confiança dele. Mas você sabe uma coisa engraçada? Finalmente alguém me ouviu, né, meu? Você sabe uma coisa engraçada? Quando você está falando aí de informação, né? Toda vez que eu assumo uma nova equipe, eu sempre falo para as pessoas a mesma coisa. Informação é poder. Então, Guido, eu ouvi falar aqui, eu não sei o quê. Eu quero saber. Pô, Guido, mas você quer saber fofoca? Não, não é fofoca. É importante você saber, informação é poder de todos os lados. Se você negligencia informação para o seu líder, o que acontece? O que eu falo para as pessoas? O ponto é o seguinte, se você não me der informação, não tem problema, eu vou ser um cara desinformado. O cara desinformado, como informação é poder, eu vou ter menos poder. Se eu vou ter menos poder, eu sou o cara que vai lutar pela sua promoção, pelo seu aumento, eu vou ter menos poder. Então, me ajuda a ajudar você. Eu preciso de informação. Informação é poder, cara. E a Rádio Peão, não despreze, a Rádio Peão é uma coisa poderosíssima. Porque as pessoas sabem o que está acontecendo, escutou, falou. Cara, secretária de diretor, uma das coisas mais poderosas que existe é você saber informação.
Você sabe a informação, às vezes, antes até do que algumas pessoas. Entendeu? Então, assim, você tem que estar conectado. E daí a importância da conexão, da comunicação. Quanto mais conectado, quanto melhor você transita ali pela tua empresa e você conhece e fala com as pessoas, melhor é. Esse, hoje em dia, por exemplo, é um dos maiores empecilhos que você tem hoje com o trabalho remoto, é justamente essa rádio peão. Porque você perde um pouco desse contato de corredor, de café e tal, porque a pessoa acaba deixando de falar isso para você. Entendeu? Então, isso é um desafio que a gente enfrenta hoje. Porque hoje, muitos dos empregos são remotos. Não existe mais tanto presencial como já foi um dia. Apesar de existir uma pressão muito grande para tentar voltar ou ficar pelo menos no híbrido aí. Mas, assim, isso aí é um tema importante. E comunicação, cara, é tudo nessa vida. Com certeza. E o nosso, voltando aqui à gestão de projetos, nosso trabalho é 90% a comunicação. E a gente tem cada vez mais tecnologia e se comunica cada vez pior. É impressionante isso, cara. Você fala, nossa, no meu tempo lá do mainframe, cara, você tinha lá no Rosco, lá um chatzinho lá e basicamente isso. Hoje em dia você tem tanta opção, mas eu até brinco com a minha filha às vezes, né? Mando um WhatsApp para ela, ela escreve S. Eu falei, Beatriz, o que é esse S aí? É sim. Eu falei, Beatriz, tem 3 letras, você escreve S. Mas hoje em dia, por exemplo, quando você está se relacionando com pessoas em inglês, cara, o americano é simplista, ele cria acrônimo, né? Abreviação para tudo. É o terror total, entendeu? Você não bota mais IU, ele bota U. U é IU, entendeu? Então você tem que entender. Então, esse é um problema. Hoje em dia, você falou uma coisa legal. Apesar da gente ter muitas ferramentas de comunicação, a gente se comunica mal pra caramba. A pessoa... Tem gente que só sabe conversar com uma menina ou com um rapaz pelo WhatsApp. Se tiver pessoalmente, a pessoa não sabe fazer. Não sei chegar a pessoa. Eu sei aqui pelo aplicativo, eu faço tudo. Eu mando aqui um emotion icon diferente. Mas e como é que você chega na pessoa? E aí é complicado. Às vezes o cara tá na cadeira da frente, né? Pô, você às vezes vê algumas coisas que parecem caricatas e é verdade. A família toda, todo mundo no celular. Entendeu? Aí o cara pergunta para o outro, como é que foi o teu dia pelo celular? E o outro vai respondendo. O cara tá na frente dele. Pois é. Entendeu? Aí é um pouco do sinal dos tempos, né? Não tem muito jeito, né, cara? Não tem muito o que você falar, né? Vai Eu fazer acho que em algum momento também a gente acaba sendo analfabeto humano, né? A gente acaba se perde pra caramba. Às vezes, cara, eu acho que são momentos, né? Todo mundo tem um momento difícil. Às vezes não é nem que seja a sua característica, mas tem dia que você pode chegar e falar, cara, não tô afim, né? Entendeu? Porra, bateu o dedão na mesa quando acordou, entendeu? Chutou lá o pé da cama, sei lá, e você acordou com o pé esquerdo, não tem jeito. Mas aí, se essa característica é uma constância, aí é uma outra história, entendeu? Porque aquele negócio, né? E aí é a questão filosófica, né? O que você quer ser? Você quer ser o quê? Você quer ser bem-sucedido, né? A minha geração, quando você falava assim, eu quero ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? O cara imagina logo a imagem de um conversível vermelho, uma loura do lado. Isso é caricato já. E o cara quer ser bem-sucedido. Então o cara quer ter dinheiro, entendeu? Todas as nossas referências nessa vida têm a ver com dinheiro, com sexo, né? Então, obviamente, o cara vai focando para ali. Então, só que aí é o conceito. O que é realmente vencer na vida? Ser bem-sucedido? É isso? Ou é você ter uma boa família, ter um bom relacionamento, ter uma boa vida fora daquilo ali? Entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto. São conceitos que eu acho que às vezes vão falando. E até falando desse tema de vida fora dali, né? Eu acho que o cara que é extremamente focado no trabalho, e a gente pega uma característica do analfabeto humano, eu acho que é um pouco disso também, né? Ele respira a empresa 24 horas. Cara, imagina, chega um determinado momento, todos nós estamos envelhecendo e nós vamos fatalmente aposentar ou ser aposentados em algum momento, né? E a vida não existe mais. Né? Não existe mais. Você não tem mais vida profissional. Como é que vai ser a sua vida?
O que vai estar no cerne da tua vida ali? O que você vai ter como objetivo? A tua vida parece que acaba. E eu acho que esse é um ponto interessante. A minha filha tinha uma amiga no Rio, e o pai dela era bem mais velho que a mãe e tal, já deve ter falecido. E ele era um grande executivo de empresa. Puta, cara, executivo, puta, geria grandes empresas, muito bem, aquela coisa toda. Em um determinado momento, ele já estava com 60 e tantos anos, não pensava em se aposentar, ele perdeu o emprego. Perdeu o emprego. E aí foi uma tragédia. Tudo bem, ele recebeu uma puta indenização, só que ela contava o quê para minha filha, né? E até a esposa dela contava para minha esposa, que o marido dela entrou em parafuso. Ele não sabia nem pagar a conta, pagar as contas dele, porque a secretária que pagava. Ele não sabia quanto tinha no banco, ele nunca tinha pago uma conta pela internet, porque toda a vida inteira dele, quem fez isso foi a secretária. Não era nem a mulher, era a secretária. O cara entrou em parafuso. Teve que reaprender a viver. Porque ele falou, cara, quando ele perdeu o trabalho dele é aquela história, né? Você tem um crachá, mas o crachá para você é emprestado. Você perde o crachá. Você devolve. Você não é o cargo. Né? E aí talvez ele fosse um tipo de analfabeto humano. Eu não trabalhei com ele, mas quando ele se viu fora daquilo ali, ele teve uma dificuldade danada. Até ele reaprender a viver, ele teve uma dificuldade imensa. Imensa, imensa. Porque ele se viu sem chão. Cadê a secretária para pagar as contas? Puta, como é que eu vou saber quanto tem no banco e aquela coisa toda? Eu vi um filme uma vez daquele Jorginho Guinle, né? Que era da família Guinle, que foi dona lá do Copacabana Palace, de muita coisa. Ele nunca tinha trabalhado na vida, né? E aí, como ele foi torrando todo o dinheiro da família, chegou um determinado momento, ele só chegava pro pai dele e pedia dinheiro. Aí, pá, botava no bolso lá o dinheiro, aquela coisa toda. E chegou um momento que ele estava quebrando, ele foi no banco e falou, poxa, eu preciso de dinheiro. O pai dele já era falecido, e o banco falou, cara, mas não é assim, não é preciso de dinheiro. Ele não sabia nem o que era a conta corrente, o dinheiro, que ele não tinha noção que ele tinha dinheiro lá. Ele recebeu um documento em casa, ele abriu e falou, nossa, aí chegou para a empregada e falou, eu recebi aqui um documento oficial aqui do banco, nunca vi isso. Aí mostrou para ela, ele virou para assim, ela virou, mas isso aí é o extrato bancário da tua conta. Ele falou, mas o que é isso? A conta corrente, ele fica com o seu dinheiro. Ele não sabia, irmão. Ele não sabia nem o que era isso. Entendeu? Imagina que situação dessa. Entendeu? Isso aí. Só colocando um ponto que eu acho que vale a pena a gente. E isso daí é uma característica, né? Tudo que você acabou falando, Guido, eu fui passando alguns filmes na cabeça, e eu quero, para a galera que tá nos assistindo, deixar alguns pontos, tá? Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fui obrigado a ler algumas coisas sobre alguns traços psicológicos de pessoas, inclusive de líderes, porque minha tese é baseada em organização e é baseada em liderança. Né? Tem dois livros que se destacaram para mim e fizeram eu buscar um pouco mais. O primeiro é o Without a Conscience, né, que é do Robert Hare, né, que é fantástico, né, e o outro é do Paul Babak, né, que fala sobre Snakes on Swing. Qual que é essa característica? Eu não vou contar o santo até falar algumas coisas, né? Então, se você já trabalhou com uma pessoa, por exemplo, cara, ela entrega resultado, mas é meio dura. Temos um cara lá que entrega resultado. Olha, o fulano, ele é muito direto, ele não enrola. Olha, ele é totalmente focado, então ele não perde tempo com sentimentos, né? É um cara que aguenta a pressão. Nossa, então você vê alguns elogios bem que mostram alguns traços das pessoas que, na teoria, tudo que eu tô falando são pessoas de alta performance,
né? Por que essas pessoas elas existem? Porque a maioria, a gente convive, você foi falando de forma muito clara, né? Sobre as convivências que você teve, Guido, e outros exemplos. Então, a gente tem líder que faz trabalho sujo, né? Que precisa fazer aquele trabalho sujo, é necessário. O cara é frio realmente o suficiente para fazer corte e tranquilo. Tem um recente que o cara cortou mais de 1.000 pessoas, foi para televisão e você notava que o choro ele era de uma forma bem não era totalmente verdadeiro, né? O cara ele coloca a realidade, ele coloca assim, aquela racionalidade empresarial para encobrir a crueldade, às vezes, que ele tem, né, que ele demonstra. Ele gosta de manipular pessoas. Então, olha só, quando a gente chega num nível onde a gente vê pessoas com essa característica, e toda hora a gente tem que dar um passo para trás e não entender que ela é um analfabeto humano. Tá? E isso eu deixo muito claro. O analfabeto humano é aquela pessoa que conhece, que ela, quando precisa socializar, ela precisa, ela até é verdadeira, mas ela não sabe lidar com gente, sabe? É aquela pessoa um pouco como meus avós falavam, né? Ele é um pouco mais chucro, né? Meu avô falava sobre isso, minha avó também falava muito sobre pessoas um pouco mais chucras, mais fortes, né? Que não sabe se colocar direito. E por que eu falei tudo isso? Porque dentro das organizações está tendo um crescimento exponencial de um psicopata corporativo. As empresas, e aí, por que eu falei sobre esses dois autores aí? Eles têm umas referências muito importantes sobre o que é e os traços, mas lógico, não é para sair identificando todos dessa forma, mas isso daí é uma característica. E aí, tirando essa visão do analfabeto. O analfabeto ele é aquela pessoa que não sabe lidar, mas depois, putz, ele pode até tomar uma cerveja contigo. Esse outro indivíduo, e muito importante, tá? Na psicologia, falando, eu não sou psicólogo, mas eu tive que ter psicologia organizacional e tive que ter psicologia focada em antropologia, né? Ou seja, a psicopatia não é uma doença, ela é um traço de personalidade. Você entendeu? Esse é o grande ponto, é um tracinho de personalidade, é uma característica. Existe aqui, quando a gente ouve falar em psicopata, a gente pensa, né, em Charles Manson, a gente pensa no menino lá o drummer lá que comia gente, aquelas coisas malucas. Mas se a gente parar para pensar hoje, o aumento de psicopatas corporativos, ou seja, e traços narcisistas mesmo, ele subiu 24% em 3 décadas. Tá? E agora, nessa última década, ele teve um aumento muito maior. Isso daí tem aí o narcisismo epidêmico, né, que é um estudo que foi feito aí por Campbell e Twenge, né, que foi lançado, falando sobre o narcisismo corporativo. Né? Tem outro que é da Associação de Fraudes Americana, né? Que fala de práticas antiéticas que são feitas. Por quê? Porque uma característica desse grupo é fazer prática antiética. O que é uma prática antiética? Cara, é desviar dinheiro, encobrir, fazer caixa 2, essas coisas, né? Aumentou 60% a quantidade de fraudes. Isso falando dos Estados Unidos. Olha, eu estou trazendo números aqui para vocês, para que a gente fique extremamente claro com relação a isso. E agora eu vou dar o número mais chocante, que é de uma pesquisa que foi feita sobre o nome dela, eu acho que os psicopatas corporativos, focado e eles só falaram de
de empresas globais financeiras. Então, gente, isso daí eles só falaram de empresas globais financeiras. De 5 CEOs, um deles é considerado psicopata, né? Tem traços de psicopatia corporativa. O que isso significa? 20% das pessoas dentro das organizações, e no nível de C-level, segundo esse estudo, e, gente, pelo amor de Deus, não tô generalizando, é o estudo que diz, e não sou eu que estou afirmando nada, eu só estou falando com base na construção, né? São pessoas que realmente elas derivam com esse traço. Mas o que eu quero dizer no final? O que eu quero dizer? Vamos pegar um cenário interessante. Você tem um líder que tem esse traço, tudo bem? Está lá o seu CEO que tem esse seu traço. Pessoal, as pessoas que cuidam da liderança, né? O líder, ele acima de tudo, ela é aquela pessoa que ela é seguida. Então, por exemplo, se eu tenho um líder que tem esse traço, eu tenho outras pessoas que estão olhando para ele, vendo aquilo lá, às vezes de forma admirável, e estão se inspirando naquele tipo de situação, entendeu? Então, ó, eu tenho lá o XPTO, o cara tem esse traço de personalidade, ele realmente faz trabalho sujo, ele realmente ele corta sem problema, ele é uma pessoa que não tem empatia, e vai. Cara, eu como líder que estou crescendo, eu olho para aquele cara que está lá na cadeira e falo assim, meu, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Você entendeu? E aí, voltando pro conceito que eu falei dos meus livros, eu admirava uma pessoa desse jeito, tá? Eu achava que aquilo lá era o jeito correto de liderar, que era basicamente número, que era basicamente eu ter ali uma visão extremamente focada ali no resultado, que pessoas elas são trocadas, você entendeu? Que o mais importante é você agradar um acionista, você entendeu? Porque se taxa, geralmente em empresas norte-americanas, o março que começa o ano fiscal, né? O ano fiscal começa ali em março. Cara, então eu já preparava em janeiro meus planos para mandar um monte de gente embora. Você entendeu? Esse nome layoff é de agora, mas a gente já fazia demissões. As demissões em massa já ocorriam, é que não tinham as redes sociais para divulgar, você entendeu? Então, eu já tive a oportunidade de mandar 400 pessoas embora dentro de uma empresa que eu trabalhei, sabe? E o mais legal é que a gente teve que fazer revezamento e mutirão para mandar as pessoas embora. Que a gente falou, vamos mandar numa sexta-feira, fatídica sexta-feira, né? A gente fez um mutirão, pegou 10 salas, cada uma foi colocando e foi. A gente tinha tempo para mandar as pessoas embora. A gente tinha tempo para mandar as pessoas embora. Então a gente queria colocar em torno de 5 a 10 minutos para mandar os caras embora. A gente consumiu lá 8 horas de jornada só mandando gente. Só fazendo uma partezinho aí, você tem um filme muito legal do George Clooney, Amor Sem Escalas. Do George Clooney. Do George Clooney. Ele fala exatamente, é uma paródia. É um cara que é contratado somente para comunicar às pessoas que ela está sendo desligada. E é um filme bem interessante você ver sobre essa ótica. E o legal do filme é que as reações das pessoas que estão sendo demitidas ali são verdadeiras, porque as pessoas estão sendo demitidas de verdade mesmo. Curiosamente. Então é um filme que vale a pena ver. Só fiz um parênteses aí na sua história, não quis atrapalhar você não, viu? Só peguei um gancho. Não, que é isso? Não, que é isso. Esse filme é do George Clooney, ele é bem legal, é com a Farmiga também, enfim, é bem legal. A tônica central é sobre essa impessoalidade, né? Que você tem que mais gerar humanidade, ou seja, você tem que ser impessoal e não entrar na emoção, mas você não pode ser desumano. Esse é o conceito. Mas o que eu fazia era por desumanidade mesmo, você entendeu? Normal,
E é engraçado, porque tem coisas que eu olho para o passado e realmente a gente brinca, né? Tem uma frase muito que eu gosto, que é uma avaliação que as pessoas fazem do tipo: você, se for, o que a criança do passado, olhando para você hoje, ela falaria? Eu falava, putz, ele ia falar que eu sou doido agora. Mas o que eu falaria para o cara do passado, pelo menos eu daria um tapa nele, entendeu? Principalmente por ele ser totalmente. Não é que eu era desprovido de emoção. Eu acho que eu até tinha emoção, mas eu conseguia reprimir. Tanto que pegava em outras coisas, eu bebia demais, aquelas coisas que você acaba tendo esse problema. Mas eu era realmente totalmente. Hoje, graças a Deus, eu sou muito mais interessante, né? O mais interessante de quando você faz isso, e aí nos meus livros eu acabo contando, né? E a gente tem isso daí, e eu gosto e até de falar, é uma frase que eu gosto de Clive Bowden, né? Que esse cara, ele é o especialista, né? Em psicopatia corporativa. Eu estou só aqui como um espectador, né? E ele fala que o sistema promove e protege líderes manipuladores quando os resultados falam mais alto do que valores. Chega a ser até meio que uma poesia, né? O sistema promove e protege líderes manipuladores, quando o resultado fala mais alto do que valores. Então, isso daí é uma característica, né? Quando o valor, né? Quando o resultado ele fala mais alto do que valores que as pessoas têm, então isso é demonstrado. O analfabeto humano, ele não está muito perto disso, ele basicamente ele não sabe lidar com gente, ele chega a ser até meio que um caricata. Mas eu acho que é o que você falou, eu acho que não é um traço de personalidade, ele consegue evoluir. Sim. Entendeu? Você de repente só não tem aquela habilidade, mas é uma habilidade que você pode adquirir, né? E quando a gente fala, por exemplo, psicopatia corporativa, a gente acha que o psicopata ele tem simplesmente e a gente convive com vários psicopatas, viu? A gente acha que não, mas psicopatia, existem graus de psicopatia. Então a pessoa pode ter um pequeno grau de psicopatia ou uma pessoa normal. Agora aquele cara que tem um alto grau de psicopatia e ele é capaz, inclusive, de matar e ele simplesmente só não tem a capacidade de sentir o que o outro sente. Então ele matou a pessoa, para ele é indiferente, ele não é capaz de se colocar no lugar da pessoa. E quando você fala esse tipo de coisa, você consegue se colocar, entender algumas pessoas e começar a falar, cara, será que o meu chefe é psicopata? E alguns até o são. Porque o cara não consegue se colocar no teu lugar, ele não tá nem aí. Mas eu acho assim, ó, sem você perdendo a visão romântica da coisa, quando a gente fala de uma grande empresa, o cara que está mais em cima, né, um presidente, né, um grande chairman aí e tal, ele tem que ter um pouquinho aí de psicopatia algumas vezes, porque ele tem que tomar algumas decisões, e essas decisões, elas acabam não se considerando tanto aí o sentimento dos caras que estão embaixo, porque você tem que olhar o bem do todo. Porque se a empresa deixa de existir, não vão ser algumas pessoas que vão ser mandadas embora, vai ser todo mundo. Então, ele tem que ter uma visão diferente. Então, pessoas em algumas posições, elas têm... Demanda-se que ela tenha essa característica. Só que se você está falando do middle management, né, geral da empresa, aí é muito complicado quando você tem um cara do middle management ou para baixo que é extremamente psicopata ou analfabeto humano total. Porque é muito difícil você trabalhar com uma pessoa dessa natureza. Porque a pessoa não te escuta, a pessoa não está nem aí se você tem um problema ou não, né? Não respeita os horários fora do trabalho, nada disso. Então, isso é muito complicado, né? Então, e é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Até para a gente desfazer, não fazer uma imagem romântica da coisa, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta provocativa para vocês aqui. Vocês acham que isso aí tem cura, não? A gente acabou de falar, tem, cara. Isso não é psicopatia. Psicopatia não tem cura, na verdade. Agora, se você fala de
de analfabetismo humano? É claro que tem. Isso é uma habilidade que o cara desenvolve. Entendeu? O cara desenvolve. E eu acho que é muito importante quem trabalha com um chefe assim, chegar em um determinado momento, é o famoso feedback, né? Então você tem que dar a informação dura às vezes, é um feedback duro. E você tem que falar, a pessoa não sabe lidar com os outros. O que acontece é que algumas corporações realmente protegem ou até estimulam que aquela pessoa irracível, não é, Zé? Quem sabe já não ouviu falar nisso, né? Aquela pessoa irracível para cuidar dos demais, porque acha que é só a única forma de dar resultado. Né? Então, quem trabalha com projetos, né, em consultoria, é um pouco disso. O cara fala, não, consultoria, projeto é difícil, o cara não tem vida. Cara, é difícil, mas não é que o cara não tenha vida. Tem vida, pô, é óbvio que tem. E você é um ser humano, uma hora, se você não cuidar da tua saúde, cara, uma hora, ou você para ou vão te parar, o teu organismo te para. O teu organismo vai te parar em um determinado momento, porque para você se preservar, né? Então, eu acho que tem cura sim, tá? Tem cura. E eu acho que o fato da gente estar falando sobre isso e conscientizando as pessoas é um dos primeiros passos para isso também, entendeu? Eu não chamaria de cura, mas normal. Eu chamaria de antídoto, né? A gente tem aí um antídoto. É uma palavra mais adequada, né? Mas tranquilo, não. O importante é o entendimento de combate, né? O antídoto para isso, basicamente, é você combater o que a gente chama de analfabetismo emocional, né? Que a gente muito fala, isso daí já tem pontos importantes, né? Que é colocar ali, entender os próprios sentimentos e, acima de tudo, reconhecer o sentimento dos outros, né? Daniel Goleman, ele desenvolveu o conceito de inteligência emocional, né? E a gente fala muito sobre Goleman quando se fala dos 4 pilares da inteligência emocional, enfim. Mas o que eu quero deixar para o pessoal que está aqui, até porque é para a gente chegando aqui nessa última parte agora, o que eu deixo para vocês? Qual, na minha visão Silas, o antídoto funciona? Primeira coisa, você quer deixar de praticar essas coisas que são mais técnicas e totalmente? Então, primeira coisa, foca na pessoa. Não mexe no celular, não mexe no note, foca na pessoa, vê o que ela está falando, se entregue para a pessoa, para isso, deixe ela falar, você entendeu? Essa é a primeira coisa, deixa a pessoa falar. É o mais legal, você primeiro se dedica. Pronto, então isso daí é o primeiro passo, é a primeira dose do antídoto. A segunda busque um foco para compreender, você entendeu? Busque um foco para compreender, não para rebater. Tenta entender o que a pessoa está falando, não contradizer. Você entendeu? O ambiente, muitas vezes, ele se torna hostil. Por quê? Porque a pessoa, baseada nas informações que ela tem, na visão que ela tem, na cultura que ela tem, nos valores que ela tem, ela entende que o que o outro está falando está ferindo a visão dela. Então, antes da gente sair combatendo, vamos compreender para depois chegar num ponto. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e sem problema se a pessoa tiver uma opinião totalmente diferente. Para ela estar certa, eu não estou errado. Ou seja, essa é a grande diferença. Para que o Zeca esteja certo, eu não preciso estar errado, eu também posso estar certo. As duas coisas podem se complementar de forma muito harmônica, sem o menor problema. Você entendeu? Isso é uma coisa que poucas pessoas percebem, porque elas entram muitas vezes numa batalha ali de verborragia e às vezes de termos técnicos, que no final, cara, aos vencedores as batatas, como dizia Quincas Borba, né? Então, cara, não vai rolar nada. Então, uma coisa e outra. E por último, qual que é a última parte, ao meu ver, para esse antídoto? Pergunte. Se não entendeu, pergunta. Não crie uma ideia assim. Olha o que o Zeca, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro sobre isso. O Zeca chegou para mim e mandou uma mensagem. Pô, gostei disso aí. Falei,
Obrigado que você gostou do... Pô, não sei o quê, falamos 2 ou 3 coisas, foi muito rápido. Pô, você quer fazer uma live? Eu falei, faço, não tem problema, não, vamos bater um papo. A gente pouco interagia, pouco... Mas nota o seguinte, o ato não porque eu não conheço o Zeca, que eu não vou dar abertura, e se eu não desse abertura, isso que a gente está vivendo hoje aqui, não aconteceria, por exemplo, comigo, poderia acontecer com o por exemplo, o Guido, Paulo ali, né, e debater, mas é justamente isso, se abra para as pessoas, sabe? Você se abrir não significa que você está se maltratando, ou que ela vai descobrir o segredo. Cara, o que o Zeca pode descobrir de mim é que eu tenho um monte de conta para pagar, você entendeu? E aí, porra, não quero que ele descubra que eu tenho um monte de conta para pagar. Porra, eu até posso dizer, ele pode até me ajudar a pagar as contas. Mas pegando esse ponto, e aí eu queria deixar isso como final, e é uma frase que a minha avó falava: escute mais e fale menos, ou fale aquilo que precise ser dito, né? Como a gente está no Brasil, cuidado com a forma de dizer, né? Mas tente sempre ser assertivo, né? Falar de forma coerente e que tenha congruência. Não tem aquelas verdades mais duras, né? Que é como o Guido comentou anteriormente, mas você também não precisa falar mentiras. Como falava o poeta, né? Mentiras sinceras me interessam, né? Então, eu ia até falar uma frase aqui de uma música da Legião Urbana, que o cara falava assim, eu não lembro a frase inteira, mas ele falou assim: alguém que não use o que eu disse contra mim, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas hoje de se abrir, né? E às vezes até eu brinco com a minha filha, eu falo, filha, eu acho que eu devo ter cara de psicólogo, porque às vezes as pessoas do nada chegam em mim e começam a falar coisas que, sabe, íntimas até, né? Fala, caramba, velho. Mas aí eu me sinto até lisonjeado, que eu falo, caramba, o cara confiou em mim. Hoje em dia isso é raríssimo, né? Falo, cara, o cara tem medo até falar o time dele para eu não tomar um soco na cara, alguma coisa do gênero. E eu acho que está faltando isso, né? Essa empatia, esse é o grande essa problema. confiança, né? Não achar que todo mundo é picareta, é ladrão, é sem vergonha, né? Porque a gente está toda hora a gente ouve falar de golpe, disso, golpe, daquilo, mas nem todo mundo é golpista. Eu acho que até que 99,9% das pessoas não são golpistas. São honestas, eu tenho certeza. Mas até, pode ser 99,9%. Desconfia da sombra, né? E aí é complicado, né? E isso que você falou, até, desculpa, vou até depois passar a palavra para o Guido, mas só para finalizar e até pegar esse gancho. Tem uma dica para isso, se vocês quiserem mais uma, galera que está assistindo. Nós fomos criados em ambiente que trabalha o desafio, né? Então, a gente tem que sempre ganhar alguma coisa, e o problema de ganhar é que alguém sempre perde. E vou ser bem sincero, para que um ganhe, vários vão perder. Tá? Então, a gente tem essa característica. E a gente acaba se tornando realmente um pouco mais fechado em relação à confiança, né? Que é a palavra da vez aqui. Uma dica que eu geralmente dou é: confiar é mais rápido do que desconfiar. Porque eu tenho um processo de confiança para entender a pessoa. Cara, o meu processo talvez seja mais fácil. Cara, eu vou confiar no Zeca. Se ele pisar na bola uma vez comigo, tchau, benção, até mais. Não falamos mais. Talvez seja mais simples. A pessoa que vai fazer algo com você, ela faz logo de cara, você entendeu? Eu penso mais ou menos dessa forma. Eu penso assim, cara, se o cara ele tá com segundas intenções comigo, o problema é dele, não é meu. Eu tô querendo ajudar. Se o cara, assim, e também é assim, é uma vez só, né? Porque a confiança é um negócio, né? É muito tênue, né? A linha entre a confiança e a desconfiança, né? Então, se o cara pisa na bola logo de cara, fala, meu, tchau, eu não quero mais esse cara perto de mim, né? Mas, em geral, eu falo assim, cara, todo mundo é honesto, né? E todo mundo é ser humano até prova em contrário, entendeu? Então, você sabe uma eu coisa... acho assim, pelo menos. Né? Inclusive, nos projetos que eu trabalho, eu ajo dessa maneira, né? Por isso, inclusive, eu acho que as pessoas se abrem comigo, que eu acho que eu dou espaço para isso.
E às vezes eu também, porque às vezes eu falo demais. Eu acho que você confiar ou não na pessoa tem um pouco a ver com a energia que você transmite, né? Então, tem pessoas que transmitem uma energia e você consegue... Você confia no cara. Você olha e fala assim, cara, esse cara não vai usar o que eu falei, o que eu tô dizendo contra mim mesmo, né? Mas, assim, eu não sei, eu acho que, sem dúvida alguma, você pode confiar nas pessoas e tal. Eu tenho uma política própria. Eu acho que... Minha mãe dizia assim, você tem que confiar desconfiando, né? Então, toda vez que eu chego em qualquer ambiente que eu não conheço, eu chego exatamente com esse espírito. É claro que você dá um voto de confiança, né? Mas você não pode ser bobo, entendeu? Eu acho que você pode até exercer o perdão, né? Ser um bom cristão, exercer o perdão, mas você não pode perder a memória, entendeu? Porque as pessoas têm uma natureza. A natureza delas é única e ela vai voltar a seguir aquilo ali. É igual a historinha lá da tartaruga e do escorpião, né? Me ajuda aí. Aí o escorpião vai lá e fala, pô, desculpa, é a minha natureza, né? Foi lá, deu uma picada lá, morre os dois. E é assim. Não se engane, a natureza das pessoas é a mesma. Mudar é uma coisa muito difícil, né? Então, essa é uma observação que eu faço, né? E o nosso país, a gente parte sempre do princípio que a pessoa está mentindo, não que a pessoa está falando a verdade. É sempre assim. Isso faz parte da nossa cultura. Agora, eu acho que, aí para dando, né, uns finalmente aí nesse tema aí do analfabeto humano, eu acho que é um pouco do que a gente falou. É fácil de identificar, porque é a pessoa que a gente sabe que ela é muito focada em resultado, mas ela se apresenta muito bem, ela conhece muito bem a empresa, ela sabe muito bem onde ela quer chegar, ela tem um foco maravilhoso, só que para chegar lá ela precisa da equipe dela, das pessoas, e ela não está nem aí para as pessoas. Se você tem um problema, se você vai casar, se você está se separando, se o teu filho está doente, ela não está nem aí. O importante para ela é resultado, né? Eu vou contar um caso para mim que eu fui designado para... Eu tinha acabado de entrar na empresa e aí falaram, cara, você precisa fazer com que o cara entregue aquilo ali. O cara não está entregando e tal, e ninguém conseguia fazer o cara entregar. O cara tinha que entregar até sexta-feira. Eu fui conversar com o cara para entender o que foi que aconteceu. O cara muito reativo, aquela coisa toda, e você com muito jeito, olhando para o cara, falei assim, cara, mas eu queria entender qual é o problema. E aí o cara pegou e abriu o jogo. Ele falou, cara, ninguém sabia, mas já tinha um mês que a esposa dele tinha morrido. E ele continuou trabalhando normalmente. E o cara estava entrando em parafuso. E ele falou, porra, querem que eu entregue esse negócio até sábado. Só que sábado é o dia que eu ia almoçar com a minha filha, e era eu, minha esposa e minha filha, a gente almoçava. E esse vai ser, tipo, um sábado difícil pra gente. Fez um mês que que a gente perdeu, ela perdeu a mãe, perdi a esposa, e vai ser complicado, e eu não posso deixar de fazer o almoço, deixar de almoçar com a minha filha, e aí esse contato, essa coisa toda, então não vai dar para entregar o troço. E aí eu não sabia, obviamente, quando eu vi isso, eu fiquei constrangido, falei, cara, não precisa nem entregar, eu vou ver outra pessoa. Ele falou, não, cara, você teve o cuidado de me ouvir, de me entender, eu vou te entregar. Eu vou entregar segunda-feira, mas eu vou entregar. E quando eu fui retornar isso, né, para o meu gerente, e aí eu estava numa sala de gerente lá, eu fui explicar porque que o cara não entregou e tal, e eu falei, cara, a esposa do cara morreu. A maioria das pessoas falou, nossa, cara, sério, eu não sabia, ninguém falou nada, o cara não falou, papapá. Aí a minha gerente se resumiu a falar o quê? Cara, Guido, desculpa, a pergunta é a seguinte, quando é que ele vai entregar? Eu falei, segunda-feira, beleza. Deixa eu te dar uma dica. Cara, essa parte que você falou que a mulher morreu, o filho morreu, sei lá o que morreu, isso não interessa. Essa parte não faz parte da informação, não faz parte do contexto aqui. Isso não interessa para nenhum de nós. O que interessa é se o cara vai entregar o relatório. Esse é um exemplo, cara, crítico, claro, de um analfabeto humano não estava nem aí para a pessoa. Entendeu? Claro, isso é um fato real. O Zé sabe disso. É um fato real. Entendeu? Então, assim, como é que você lida com uma pessoa assim? É difícil? É. Mas a partir do primeiro momento, eu acho que procurar conversar com as pessoas, dar feedback para essa pessoa. Algumas vezes, talvez, procurar os canais da empresa
para colocar, procurar o BP de RH. RH hoje, apesar de se chamar recurso humano, está cada vez mais desumano, né? Mas procurar os recursos humanos, conversar sobre isso, porque essa pessoa tem como se desenvolver também. Ela consegue evoluir disso. E às vezes o feedback para ela pode fazer ela evoluir. E em última instância, o que eu sempre acho é que se você não está se adaptando, né, e aquilo ali está te fazendo mal, cara, não segura isso só por uma questão econômica. Puta, eu sei que existem situações e situações, mas foca em você. Prioriza você. Porque se você não se priorizar, cara, o que acontece? Quando você sofre um acidente de carro, você já viu que todo mundo desmaia em um determinado momento e depois acorda? Por que acontece isso? O teu organismo, ele dá um shutdown em você para te preservar, para você não sofrer. E depois você acorda. Quando você está sofrendo uma pressão muito grande, mesmo no trabalho, o teu organismo, o que ele vai fazer? Ele pode fazer esse shutdown também. Aí tem pessoas que têm apagão de memória, tem pessoas que, pô, simplesmente passam mal, desmaiam. É o mesmo conceito de sobrevivência. Igualzinho. E quando a pessoa chega nesse ponto, a pessoa, antes de chegar lá, ela vai tendo os avisos. A pessoa normalmente vai desprezando. Quando acontece isso, é a pior coisa, porque se você não para, o organismo vai parar você. Porque ele está preservando o bem-estar daquele corpo como um todo. Entendeu? É como se fosse um ser independente dentro de você. Se você tiver um piripaque, ele vai se ferrar junto com você. Então ele tenta te parar. Então, e isso é uma coisa séria. Tem muita gente sofrendo muito com isso, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Se você identificou, existem os caminhos da empresa para você dar o feedback, né? E tentar, digamos, sensibilizar essa pessoa a ela mudar. E eu acho que as empresas estão cada vez mais sensíveis a isso. Se não tiver jeito, dependendo da tua empresa, e se isso estiver te fazendo mal, cara, pensa em você, se prioriza e, se for, toma até uma decisão radical. Você pode pedir para transferir de área ou sair da empresa. Cara, às vezes é melhor você ficar desempregado, entendeu? Você perder o emprego, ficar desempregado, passar um pouquinho de sufoco ali, uma coisa ou outra, do que você causar um dano para a sua saúde que de repente vai ser muito difícil de reparar, entendeu? E vai ser muito pior. Tá? Essa aqui é a mensagem que eu queria deixar aí, né? Legal. Deixa eu só, a gente extrapolou aqui o horário, fazer igual um amigo meu, o papo tá bom, mas vamos continuar, né? Falta só o chupinho, né? O pessoal, tem gente perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada, tá? Depois eu disponibilizo aí no YouTube, vou passar para o Silas, para o Guido e tal. A gente pode fazer um encerramento aí, pode fazer o merchan do livro aí, viu, Guido? E aí depois a gente pode abrir uns 5 minutinhos para as pessoas fazerem pergunta, e depois a gente vai Claro. né? Vai lá, Cé. O Silas tem muito. Eu estava vendo aqui, o Silas tem um volume de livros incomensurável, né, cara? Então, fala lá, Silas. Galera, primeira coisa eu vou falar obrigado a todo mundo que aguentou a gente aí até agora. Para mim é um papo que para mim vai embora, né? Então é muito bom falar assim. A gente e o legal sobre isso é a gente falar o que realmente a gente já passou, né? Então esse é um ponto, né? Mais do que a gente está criticando, a gente tem que deixar sempre claro para as pessoas que nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, né? Então, o que eu vou falar para vocês, encontrou? Perfeito, como o Guido falou, cara, procure aí alguns canais importantes aí da empresa, você entendeu? RH, DHO, enfim, qualquer nome que tiver aí, você entendeu? Procure. Mas se ficar insustentável a situação, é aquilo que a gente fala, né? O crachá é emprestado, mas a carreira ela é sua, né? Então, às vezes você tem que tomar uma decisão que afronte esse tipo de coisa, porque primeiro tem que vir a sua sanidade mental, né? Isso daí para a gente porque nota o seguinte: se a gente começar a ficar doente também, e é com isso aqui que a gente ganha grana.
E eu não estou falando que a gente é um ariete, que a gente bate a cabeça na porta para cair, né? É que a gente usa a nossa cabeça. Se ela não tiver boa, se ela não tiver legal, a gente vai ter outro problema. A gente não vai ganhar dinheiro, a gente não vai ter nossa subsistência. Então, tratem muito bem da sua cabeça, isso é extremamente importante. Ela é e seja amiga dela, tá? Fala assim, cara, eu não vou mais ficar disso daqui porque eu não quero sofrer mais. Essa é uma dica. E aí, aproveitando no final, o Zeca vai falar depois com vocês, vai deixar. Mas quem quiser, entre em contato, pode mandar mensagem pelo LinkedIn, tá? Eu estou sempre dentro do LinkedIn, só procurar aí Silas Serpa. Ou também, se quiser escrever no Google Silas Serpa, vai aparecer tudo que eu tenho aí, vai aparecer livro, artigo, blá, 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 um monte de coisa. Legal. Né? E a gente vai passar para vocês, só pedir aí para o Zeca, escreve assim, Zeca, eu quero. A gente tem um e-book falando sobre o analfabeto humano. Manda mensagem para o Zeca, que aí ele vai passar para você, fala que assistiu a live, né? E que venham as próximas, tá, Zeca? Inclusive, eu publiquei o e-book hoje no LinkedIn, viu? Ah, legal, legal, legal. Muito bom, Fernando. E eu agradeço aí o Guido, obrigado pela troca de experiência aí, pelo bate-papo. Obrigado, Zeca, por ter me convidado. Eu gosto de lugar que a gente possa falar e simplesmente falar, não ter uma regra ali muito clara ali sobre o que dizer, né? Então, Legal. Eu gostaria também de agradecer a todo mundo aí que teve a paciência aí de ouvir a gente. Eu acho um tema que é muito legal, né? Eu acho que super atual. Todo mundo trabalha, todo mundo tem uma liderança e com certeza deve ter aí se identificado aí com um pouco que a gente estava conversando aqui. E é um tema sério, é importante você abrir a sua mente, entender o que está acontecendo. Meu livro ainda não está publicado, então não dá para fazer merchan no livro, né? Mas assim, quem se interessou aí por mim pode me seguir aí no LinkedIn, né? Eu também falo muito sobre liderança no LinkedIn, tem vários artigos aí que eu gosto muito de escrever nesse aspecto, né? Então, às vezes eu vou conversando com algumas pessoas, as pessoas vão sugerindo temas legais ou temas diferentes e aí vão sempre dando vazão aí a artigos, às vezes eu jogo algumas ideias lá também, eu acho que isso é uma coisa super bacana e vocês gostando, a gente pode fazer aí outras lives com outros temas aí eu acho que vai depender muito de vocês. Eu acho que aqui foi uma coisa que deu bastante liga, né? Eu acho que a gente aqui falando, acho que foi bem legal. E com certeza a gente pode repetir e agradeço aí a todos aí a paciência, né? Sei que você quer deixar para abertura aí, Zeca, para o pessoal perguntar. Estou com um probleminha aqui na minha placa de som, rapaz do céu. Eu, como um bom cara de TI, eu peguei uma máquina backup, mas a câmera não funcionou, é mole. É a Lady Murphy. Bom, vocês querem fazer mais alguma consideração? Acho que a gente pode encerrar. E aí eu peço desculpa para o pessoal aí que, em relação às perguntas, a gente pode, de repente, se o assédio for muito grande, né, a procura for muito grande, a gente pode fazer uma outra live só de perguntas. E aí a gente se prepara melhor, ter uma máquina funcionando, né? Deixa eu só perguntar no chat aqui se alguém tem alguma pergunta, aí a gente pode encerrar, tudo bem? Isso, é a pergunta aí, porque de repente se a pessoa tiver uma colocação aí, né? sim, sim. A única pergunta aqui é se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim. A live vai ficar gravada no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, tá? No meu perfil.
E eu estou lá 24/7, 365 dias no ano online no LinkedIn. Aí, se alguém quiser uma informação adicional, quiser falar com o Guido, quiser falar com o Silas, aí me procura, ou procura diretamente no perfil deles lá. Tá bom? Agora eu vou fazer o meu merchan aqui antes de acabar. E agora, em setembro, eu vou lançar um livro, mais um livro, vai ser o meu 5º livro. Eu tenho 3, né, de pensamentos aleatórios do gerente de projetos. Eu tenho histórias em quadrinhos, né, do meu personagem, o G-Planos, que ele é em inglês, português, chinês e espanhol. E agora eu vou lançar um livro em setembro do projeto G4K, que é o G-Planos for Kids, que vai ser lançado em espanhol, português e inglês. Vai ser lançado aqui na Praia Grande, no Palácio das Artes. Não tem data definida. Assim que tiver, a gente publica aí nas redes sociais, tá bom? Mais alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí. Então, tá, boa noite, bom descanso para vocês. Foi um grande prazer falar com vocês. Um abraço.